Pessoal, eu trouxe mais outras questões aqui para que vocês possam estar respondendo no caderno de vocês e me enviando, tá bom? Equação do primeiro grau com uma incógnita. Trazendo aqui alguns exemplos, ensinando passo a passo a forma de resolver. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui um x mais 7 igual a 3. Aqui é para você dizer se o resultado final, se o conjunto universo, né, o qual esse valor, a qual esses números pertencem, se esse conjunto universo, o valor encontrado, se ele vai estar dentro do conjunto dos números naturais. Se o resultado do valor, se o valor encontrado pertence aqui, ó, pertence ao conjunto dos números naturais. Aí você resolve passo a passo. Sabemos que o 7 ele pertence ao segundo membro e ele está no primeiro, portanto, ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, ficou x igual a 3, o 3 vem, né, continua na segunda linha do mesmo jeito, o 7 que está positivo desce negativo. Aí nós temos aqui x igual a mais 3 menos 7. Então, nós temos aqui uma operação onde os sinais são diferentes porque o 3 é positivo, sendo um número positivo e o outro negativo, nós temos que fazer uma subtração. Então, menos 7 mais 3 é igual a 4 negativo. 4 negativo não pertence ao conjunto dos números naturais, por isso, não tem solução dentro do conjunto dos naturais. O 4 pertence ao conjunto universo? Pertence. Ele pertence ao conjunto universo, só que esse 4 negativo, ele não está inserido dentro do conjunto dos números naturais. Por isso que não tem solução para essa equação dentro dos naturais. Se fosse Z, se fosse o Q, aí tudo bem. Partindo para o segundo exemplo. X menos 3 igual a 2x. Ele quer saber se o resultado, se o conjunto universo, a qual todos esses números pertencem, se o conjunto universo está inserido dentro do conjunto Q. Esse conjunto Q é onde inclui os números positivos, negativos, as frações, os números decimais, também positivo e negativo, as frações positiva e negativa, então todos eles. Aqui nós temos x, ele permanece positivo, está no primeiro membro, vem para o primeiro membro. O 2x aqui ele é positivo, ele pertence ao primeiro membro e está no segundo. Por isso que ele aqui está positivo e vem para a segunda linha negativo. O 3 está com sinal negativo e vem para a segunda linha positivo, porque quando você muda de lugar, automaticamente tem que alterar o sinal. Aí, aqui nós temos um x positivo e 2x negativos, temos aqui uma subtração. 2x menos 1x, ficamos com um x negativo, que é o sinal do número maior, igual a 3. Como as letras não podem ficar com o sinal negativo, o que é que eu fiz aqui? Multiplico por 1 negativo. 1 vezes x é um x, sinais iguais, fica positivo. 3 vezes 1 negativo é 3. Sinais diferentes. Diferente por quê? Porque o 3 é positivo e o 1 é negativo. O resultado final, ou seja, o valor do x é 3 negativo. E o conjunto universo está inserido, o conjunto Q pertence ao conjunto U, ou seja, o conjunto Q é igual ao conjunto U. 3 negativo é um elemento também desse conjunto. Quais são os elementos desse conjunto? Todos os naturais, que é uma infinidade, os negativos, os positivos, os inteiros positivo e negativo, os decimais, as frações, todos eles. Então, ele é um conjunto muito, muito grande. Terceiro exemplo. Então, nós temos aqui 8 menos 1x é igual a 2 mais x. Ele está querendo saber se o conjunto universo, se o resultado final pertence ao conjunto Q. Então, o x é negativo, ele permanece negativo. Esse x aqui, ele vem para o primeiro membro, ele está positivo, portanto, ele vem para a segunda linha negativo. O 2 está depois do sinal de igualdade, está correto, então desce positivo. Quem está errado aqui é o 8. O 8 ele é positivo, ele está no primeiro membro e ele pertence ao segundo membro.
Por isso que ele vem na segunda linha com o valor alterando o sinal. Então, aqui soma, nós vamos somar por quê? Porque os sinais são iguais. Sinais iguais soma e repete o sinal. Então, menos 1x com menos 1x, nós ficamos com menos 2x. Aumentou, né? Certo? Junta e repete o sinal. É como se fosse mais 1 com mais 1. Mais 1 e mais 1 é mais 2. Menos 1 com menos 1 é menos 2. Subtrai. 8 negativo menos 2 é menos 8 mais 2 é igual a 6 negativo. Aqui nós temos 2 negativo vezes x é igual a 6 negativo. Então, se nós temos uma multiplicação, nós vamos aqui fazer a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. 6 é negativo, o 2 é negativo. Ele passa para cá com o mesmo valor, porque lembra que ele aqui já foi alterado aqui, ó. Esse aqui era negativo, passou para cá, então é o resultado da soma dos 2x que nós temos esse 2 aqui negativo. Então, ele não vem para cá com sinal positivo, não. Então, 6 negativo dividido para 2 negativo é igual a 3 positivo. Portanto, o conjunto universo é igual ao conjunto Q, Z. Ou seja, esse elemento aqui, portanto, U é igual a Z. O número 3, ele pertence ao conjunto Z, conjunto dos números inteiros, correto? Então, vamos aqui para mais um exemplo. Tem um pouco mais. Aqui nós temos 17x igual a 15x. Ele está querendo saber aqui se o conjunto universo, ou seja, o resultado final, é igual ao conjunto Q. 17x, o 15 negativo, ele passa para o primeiro membro positivo. E aqui, como nós não tínhamos nenhum valor, nós devemos acrescentar o zero. Nós não tínhamos nenhum valor sem letra, sem a variável. Então, ficou 17x mais 15x, nós temos agora 32x, que é igual a zero. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma multiplicação. 32 vezes x é igual a zero. Então, x é igual a zero dividido para 32. Então, portanto, o valor do x é zero. Logo, o conjunto U é igual ao conjunto Q. Este zero está em todos os conjuntos. Então, está no Q, está no N, está no Z, certo? Então, nós temos aqui outro exemplo. 3x ou 3 vezes x, não importa, 3x menos 7 é igual a 17. Aqui, a mudança que vai ocorrer é apenas do 7. Por quê? O 7 ele pertence ao segundo membro e ele está no primeiro. Então, vai alterar o sinal. O 3 aqui, vocês observam que eu repeti. O 17 está no segundo membro, permanece. E o 7 está negativo, então ele vem para a segunda linha positivo. Repetimos o 3x, que é a letra com a variável. 17 mais 7 é igual a 24. 3 vezes x igual a 24. Ou seja, a operação inversa da multiplicação é a divisão. 24 dividido para 3 é igual a 8. E está aqui. O conjunto universo é igual a Q. Ou seja, esse resultado aqui, esse número 8, ele pertence a esse conjunto. E como também ao conjunto N, ele é um número natural, ele é um número racional, ele é um número inteiro, que é representado pela letra Z, certo? Então, não há restrição em relação a isso. O outro exemplo, nós temos aqui um x negativo igual a 3x mais 5. O que nós temos de errado aqui? O 3x, ele pertence ao primeiro membro e ele está no segundo. O que é que vem ser primeiro membro e segundo? O que diferencia o primeiro membro do segundo é que no primeiro membro vai ficar os números e as variáveis, que são as letras. E no segundo membro, apenas os números. Então, aqui esse 3 ele está no lugar errado, ele vem para o primeiro membro, altera o sinal. Aqui observa que se ele não tem sinal, porque ele é número negativo. Repete o 5. Como os sinais são iguais, a gente soma. Sinais iguais soma e repete o sinal. Então, nós temos 4x igual a 5.
x é igual a 5 dividido por 4. 5 dividido por 4. Então, nós temos aí o conjunto universo é igual ao conjunto Q. O conjunto universo, ele é igual ao conjunto Q. Correto? Então, vamos já para o outro. Tem mais alguns aqui. 100 é igual a 4x. Ambos estão em posições contrárias. O 4x vem para o primeiro membro, portanto, desce com sinal negativo. O 100 vem para o segundo membro, o número 100 vem para o segundo membro. Se ele aqui é positivo, ele vem para a segunda linha negativo. Aí nós vamos fazer aqui, dividir o número 100 pelo número 4. Ambos negativo, sinais iguais, produto, ou seja, o quociente é positivo. O que vem ser o quociente? É o resultado da divisão. 100 dividido para 4 é igual a 25. Sinais iguais, positivo. O conjunto universo é igual a N. Número 25 pertence sim ao conjunto dos números naturais. Vamos outro aqui. 2x mais 7x menos 10 igual a 4x mais 3 menos 2x. Primeiro passo aqui eu já somei, já juntei os dois aqui. 2x mais 7x, 9x. Esse 2 aqui, ele está negativo, eu já trouxe ele para cá positivo. O 4, ele é positivo, eu já trouxe para a segunda linha negativo. Aí o sinal de igualdade, o 3 permanece porque ele está na posição certa. O 10 que está errado, está negativo aqui, ele vem para a segunda linha positivo. 9x mais 2x, 11x. Eu repeti o 4x para não fazer logo uma operação só, para não ficar complicado. E somando aqui os números naturais, 3 mais 10 igual a 13. Então, aqui nós temos uma subtração. 11x menos 4x é igual a 7x. 3 mais 10, 13. Então, temos 13 dividido para 7. Então, esse aí é o resultado. Aí não está pedindo conjunto universo. Observa aí direitinho que não está pedindo. A outra. Nós temos um outro exemplo aqui. Vou estar colocando aqui um asterisco. Todos eles aqui, colocar um asterisco. Para que não fique tão difícil de você entender. Estou colocando um asterisco aqui nas outras, para que não fique difícil de você entender. Aqui em cima também, asterisco, também um asterisco, também um asterisco. Aí nós vamos agora para, caminhando para o final. Nós temos aqui 3 parênteses, x mais 1, fecha parênteses, igual a 8. Aqui nós temos uma propriedade distributiva em relação à adição, certo? Distributiva porque nós vamos multiplicar tanto 3 pelo x quanto pelo 1, para poder eliminar o sinal. 3 vezes 1x é 3x, repete o sinal, e 3 vezes 1 é igual a 3. O número 8 vem para a segunda linha. Depois que você faz a multiplicação,